Boa noite a todos. Estamos mais um sábado para bater um papo aqui na página do Papo Ter Autismo e hoje nós vamos conversar com o Diogo. Estamos com o Edu hoje participando, a Graciele e a Andréia e a Camila hoje não puderam participar. Então eu vou colocar o Diogo. Diogo, você pode se apresentar. Boa noite, Débora. Boa noite, Graciele. Boa noite, Edu. Boa noite a todos presentes que estão aqui nos ouvindo. Eu agradeço muito a presença de todos num pleno sábado à noite para nos ouvir e contribuir aí com o aprendizado de todos e com essa causa tão nobre que é o autismo. Parabéns aos organizadores dessa página, organizadores do evento. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de participar aqui com vocês. Espero contribuir, darei meu máximo, tá? Eu sempre me empenho ao máximo naquilo que eu me proponho. Eu sou o Diogo Freitas, eu sou pai do Diogo Filho e do Benício. O Diogo Filho tem 9 anos, ele está dentro do transtorno do espectro autista. Eu não gosto de usar a classificação numérica que o DSM-5 trouxe, então eu prefiro usar a denominação gramatical. Ele é um autista moderado, verbal, tem as suas dificuldades, os seus atrasos, mas nós estamos aí correndo atrás dos prejuízos e esperançosos de um futuro autônomo, que eu acho que é o que todos os pais e todas as pessoas que estão dentro do transtorno esperam e almejam. Edu, quer falar alguma coisa, Edu? Bom, só agradecer a todos que estão acompanhando a live aqui com a gente, agradecer a Débora, a Graciele pelo convite, agradecer por ter aceito esse bate-papo com a gente aí, o Diogo. E vamos dar início, começar já com a nossa primeira pergunta. Por favor. Como que o autismo surgiu na sua vida? Como que o autismo teve início na vida do Diogo? Diogo Filho me deu esse presente. Diogo Filho nasceu dia 13 de dezembro de 2011, 12h05. E foi uma criança muito esperada, muito amada, tal como foi o Benício. Mas o foco de hoje não é o Benício. Então, Diogo Filho, aos 2 anos, ele não falava ainda e já apresentava outros atrasos que hoje, entendendo de desenvolvimento infantil, entendendo de autismo, e a minha esposa Michele muito mais do que eu, nós ficamos assim, como não percebemos isso, né? Mas, primeiro filho, pai de primeira viagem, etc. E aí, quando o Diogo Filho, com 2 anos, não falava, muito mal balbuciava, muito mal apontava, ou seja, não apresentava muitos dos requisitos para a fala, se comunicava, mas se comunicava de uma maneira muito peculiar, como qualquer pessoa não verbal. Nós ainda não havíamos introduzido nenhum método de comunicação alternativa, porque nem sabíamos o que era isso, nem sabíamos que o Diogo Filho não era autista. Michele muito preocupada, começou a investigar, começou a levar em fonoaudiólogo. Nós questionávamos muito o nosso pediatra, e olha que uma das maiores preocupações e maiores reclamações que os pais têm é que os pediatras não dão esse diagnóstico precoce. E os pais sempre dizem assim, muitos, não dão porque é pediatra da rede pública, não dão porque é consulta de 15 minutos. E assim, o que mais dói na gente é que não é que nós somos ricos, não é isso não, mas nós temos, assim, prioridades, e a saúde é uma delas. E esse nosso pediatra, ele era simplesmente o pediatra mais caro de Goiânia. As consultas eram super caras, e nós íamos periodicamente, até 2 anos de idade, nós íamos todo mês, e as consultas demoravam 1 hora, tinha diversos bate-papos, Michele sempre questionava os atrasos, e ele dizia, não, isso vai acontecer, não, isso vai acontecer, não, ele vai falar. Porque, assim, a maior preocupação dos pais no primeiro momento é exatamente a fala, né? E a fala também gera diversos outros comportamentos inadequados. Mas, enfim, por que os diagnósticos, às vezes, são tardios? Porque, normalmente, uma criança começa a falar com 1 ano e meio, né? Estabilizar uma fala, digamos assim, em linhas gerais. Já tem as primeiras palavras antes, mas estabilizar uma fala 1 ano e meio. E aí os pais ficam ali, esperançosos, que vai falar... Aí, quando chega nos 2 que não fala, dá aquele grito, né? E aí surge o autismo. Quando, na verdade, uma criança apresenta diversas características do TEA muito antes disso.
Mas, enfim, aí quando foi com 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5, a gente desconfiando, 2 anos e 5 meses, desconfiando que o Diogo Filho era surdo, inclusive, que é uma outra coisa que acontece muito, porque se ele não te olha, né? Se ele não fala, né? Muitas vezes as pessoas que não escutam, que não falam porque não escutam, ou não escutam porque não falam, enfim, tem essas ligações. Aí nós levamos no otorrino, o otorrino olhou e falou: não, seu filho não tem problema de audição, etc. Aí falou para a Michelle assim, ele viu que eu estava muito ansioso, muito angustiado, virou para a Michelle e falou: eu recomendo que vocês procurem um neuropediatra. Isso foi numa sexta-feira, isso foi no dia 9 de maio de 2014. Sexta-feira, 9 de maio de 2014. E aí eu olhei para ele, eu sou um cara muito detalhista, a Michelle fala que eu não pergunto, que eu interrogo, que eu devia ser um delegado, que eu pergunto tanto, que sou tanto detalhista. Eu acho já que eu sou chato, mas enfim, cada um tem sua característica. Aí eu comecei a perguntar, e o neuro, não, e o otorrino, não, vocês procuram lá. Nisso a Michelle, sem me falar, já tinha investigado algumas coisas sobre autismo. Quando a gente chegou em casa, ela falou: você já ouviu falar de autismo? Eu falei: não sei nem o que é, aonde que existe, quem come isso, se é de comer, se não é. Embora eu já tinha assistido alguns filmes, né? Tinha assistido um filme do Dustin Hoffman, agora me fugiu o nome, que eu gosto muito do Dustin Hoffman, é um filme que ele é autista, que ele é Rayman. Rayman. Isso, eu adoro o Dustin Hoffman, gosto muito do Tom Cruise também, mas o Dustin Hoffman para mim é espetacular. Aquele filme dele, Kramer versus Kramer, que a esposa dele o abandona, é um filme da década de 80, recomendo muito que assistam. Kramer versus Kramer. Mas enfim, aí eu assisti esse filme, sei lá, de autismo, nem estava pensando nisso e tal. Bem, aí nós ficamos com aquela pulga atrás da orelha no final de semana. Quando chegou na segunda-feira, nós tínhamos uma consulta com o neuropediatra, dia 12 de maio, no período da tarde. Nós fomos, o neuropediatra olhou, uma consulta de novo particular, nós temos nossas prioridades com questões de saúde, como eu disse. Ele olhou, consultou, blá, 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 ele é autista. Aí meu mundo caiu, eu não sabia o que era isso, não sabia o que fazer. O neuropediatra apenas fez recomendações de profissionais, tem que ter terapia ABA, blá, 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 40 horas, toma aqui os cartões, tchau, se vira, vem o próximo. A Michelle tinha uma outra consulta com o mesmo médico, com outro médico no mesmo prédio. Ela foi para essa consulta. Depois ela me confidenciou que o mundo dela caiu, que ela não teve consulta, que a médica, na verdade, naquele dia foi uma psicóloga para ela. Eu peguei o Diogo Filho, eu sempre fiz muitos programas com meus filhos sozinhos, mesmo depois que o Benício nasceu, mesmo o Diogo bebê. Aqui em casa eu não sou pai, eu sou pai, que é a mistura de pai com mãe. Na hora que é para ser pai, eu sou, e na hora que é para ser mãe, eu sou também. Eu sou um bom pai, uma boa mãe, inclusive muito grudento, muito chororô, etc. Mas, enfim, aí eu fui para casa com o Diogo Filho, ele pegou uma canetinha, pintou o teto do meu carro todinho, eu nem vi. Eu não sei como eu cheguei em casa, que na hora que eu entrei no carro, no estacionamento, eu comecei a chorar, e demorei uns 40 minutos para chegar em casa. Se fosse sangue, com certeza que eu estava derramando, com certeza eu precisaria de uns 2 litros de doação de sangue. Então fui chorando, cheguei com a roupa toda molhada, tanto que eu chorei, porque assim, a pergunta que eu fiz para o médico, uma delas, a principal pergunta que eu fiz para o médico no dia do diagnóstico, por volta de 14 horas e 30 minutos do dia 12 de maio, ele não me respondeu. Eu perguntei se o Diogo Filho ia ser incapaz. Eu usei até um termo jurídico, né? Ele vai ser incapaz? Ele não me respondeu. E assim, isso me deixou muito angustiado, né? Muito angustiado. E me deixa até hoje. Mas hoje cada vez menos. Mas eu fiquei muito angustiado. E aí o autismo entrou na nossa vida. A gente foi para casa, a Michelle estava grávida do Benício. A gente, na terça-feira, levou numa psiquiatra para confirmar o diagnóstico. Ela confirmou, ela já foi mais bacana com a gente, mais humana. Já respondeu essa minha pergunta. E 20 e poucos dias depois, nós fomos a São Paulo, confirmar com o médico no Einstein, confirmar com uma psiquiatra no outro lugar lá, fomos numa fono, blá, blá, blá. E antes de ir para São Paulo, uma semana depois do diagnóstico, nós já tínhamos organizado todas as terapias do Diogo Filho. O diagnóstico foi numa segunda, no sábado as intervenções já estavam começando. Aqui em casa a gente chora, desaba, mas a gente foi do luto para a luta, assim, muito rápido, um apagar de luz. Aqui em casa é missão dada, missão cumprida.
não tem esse negócio de ficar fazendo de vítima, capacitismo, nada disso. A dor é grande, não é nada romântico, é tudo muito difícil, é tudo muito bonito, mas não tem problema com a gente aqui, não. A gente abraçou, se encaixou nesse mundo, entendeu que nossa missão era essa e fomos para a guerra. E depois que voltamos de São Paulo, que a Michelle ainda tinha um fio de esperança antes da ida para São Paulo, de não ser autismo, ser outros atrasos, mas não ser autismo, ela voltou já acreditando que era, e 20 e poucos dias depois de São Paulo, ali em julho, o Benício nasceu prematuro, e esse ano de 2014 eu tive que parar de trabalhar no período da tarde, eu continuei trabalhando só de manhã, como advogado, no período da tarde eu ficava só no Zap, não tinha muita essa coisa de processo judicial eletrônico, e eu levava o Diogo Filho todos os dias nas terapias, 4, 5 horas de terapia, de segunda, sexta e sábado, e eu todo dia. Não faltei um dia, não teve um dia que eu faltei. E a Michelle não podia ir, porque não consigo falar. Não é fácil, né? Pra gente que tá nesse mundo aí, cada dia é uma coisa nova que aparece e as dificuldades todo dia a gente tá matando um leão. Pois é. Esse assunto mexe muito comigo. Aí assim, da noite para o dia, as despesas aumentaram significativamente, a renda diminuiu significativamente da minha parte, não na parte da Michelle. Mas assim, e a gente foi. Poucas vezes a Michelle foi, porque ela estava grávida, depois o Benício muito pequenininho. E aí, quando nós viramos o ano de 2014 para 2015, nós conversamos, a Michelle já estudando, se preparando, falou assim, não, e eu também falei, a gente não aguenta isso aqui pro resto da vida, igual o neuropediatra falou lá no começo, não, que abra pro resto da vida, R$7.000 por mês pro resto da vida, 4, 5 horas da rotina desse menino pro resto da vida, não tem mais infância, não tem mais nada, não. A gente não aguenta isso aqui mais, não. Não é nem porque é muito difícil para nós. Não é isso, não. Tem que ter outra saída. Não pode, a vida não pode ser essa. Né? Como que eu vou conduzir uma pessoa, um ser humano, até 20, 30 anos de idade, fazendo 5, 6 horas de terapia, ele não vai ter vida mais, e a gente não vai ter dinheiro mais para nada, tal, etc. Não, tem que ter saídas. E aí nós fomos estudando as possibilidades e começamos as terapias em casa, né? Então o autismo entrou na minha vida, sim. E aí no ano de 2015 a gente já começou terapias em casa, o Diogo Filho começou a falar ali em meados de 2015, e em 2016 a Michelle já se tornou profissional da área, já assumiu o caso. 2017 eu também, nós montamos nossa empresa, nós estamos aí no mundo do autismo. Basicamente é isso, acho que eu falei até demais, né? Desculpa. Não, imagina. Mas você deixou transparecer bem o sentimento que a gente tem quando a gente descobre, né, ali uma criança tão pequena, porque a primeira coisa que a gente pensa, pelo menos eu também, eu acredito que a Débora e as outras mães também, a coisa que a gente pensa é se essa criança vai ser dependente eternamente da gente. Porque a gente sabe que a gente não vai ser eterno e que um dia essa criança vai ficar sozinha, né? Por maior que ele seja, o medo é sempre esse, né? De ficar, como você disse, incapaz e não ter nós, pais, para poder ali cuidando como deve ser. Eu acho que esse é um dos maiores medos, né, Diogo? A gente... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, é que eu ia te fazer uma pergunta, mas pode falar, pode fazer um comentário. O que você disse, eu falo assim, se a vida seguir a ordem cronológica, a gente tem que deixar os filhos mais bem preparados possível. Né? Se a vida segue a ordem cronológica, eu vou fazer 46, o Diogo Filho ia fazer 9, quer dizer, né? O Benício ia fazer 7. Então, a gente tem que deixar os filhos mais bem preparados possível. E essa é a minha preocupação. Eu nunca tive vergonha, nunca tive preocupação com os comportamentos inadequados do Diogo Filho. Eu nunca cheguei em lugar nenhum, como eu vejo muitos pais fazendo, avós fazendo, etc., gritando. Meu filho é autista, tá? Já pedindo desculpa pelo filho estar ali. Né? Desculpa, Tolly, já vai gritar. Ou às vezes a criança já chega gritando e o pai já chega pedindo desculpa. Então, assim, eu nunca fiz isso. E eu acho isso, eu respeito o sentimento de cada um,
respeito a dor de cada um, respeito a reação de cada um. Mas eu não acho isso legal, sabe? Eu não acho. Eu, muitas vezes, de terno e gravata, eu deitava no chão do shopping com o Diogo Filho. O Diogo Filho dava birra e eu deitava com ele de terno e gravata no meio do shopping. Aí vigilante vinha. Eu não é da sua conta. Não é da sua conta. Enquanto ele não se acalmasse, enquanto a gente não estabilizasse, eu não saía. E porque, assim, eu estava já botando comportamentos em extinção, entende? Eu não estava ali chamando a atenção dos outros, expondo o Diogo Filho. Não é isso. É colocando comportamentos de extinção como deve ser. Nem sempre eu fiz isso, porque nem sempre você está preparado psicologicamente para isso, nem sempre você tem tempo para isso. Às vezes, esse comportamento inadequado pode colocar algumas coisas em risco, então não é adequado que no ambiente público você coloque certos comportamentos de extinção, mas muitas vezes, em ambientes públicos, eu coloquei comportamentos de extinção, mesmo com olhares e intervenções indiscretas e abusivas. Então, assim, eu usei muito bem o meu 1,90 m, 110 quilos e voz grossa e cara de bravo sempre que precisou. Sou um cara muito sociável, converso até com as plantas, mas eu sei exigir os direitos, independente de ser da área, com uma frase muito simples, que meu pai me ensinou. Cumpra seu dever e me respeite como cidadão. E ponto. E ponto final. E ponto final. A minha frase, ela acaba aí. A pessoa continua falando sozinha. Pode falar, Graciela, desculpa, senão eu vou ficar falando aqui. Ô, Diogo, e qual era a sua formação antes de você descobrir o autismo no Diogo Filho? E o que mudou depois? O que mudou depois na sua formação? Muita coisa. Eu sempre fui atleta. Eu fui atleta de natação, fui atleta de basquete, etc. Basquete mais ou menos, natação fui atleta. Então sempre fui muito saudável, gostei muito de esportes. Então eu cursei educação física, trabalhei um pouco com educação física, inclusive com bebês. Eu gosto muito de criança. Mas assim, foi muito pouco tempo, logo já enveredei para o direito. Então eu tenho uma formação no direito sólida, com pós, mestrado, doutorado, livro publicado. Ministrei aulas 15 anos em cursos preparatórios, pós, graduações. Em razão de sala de aula, eu fiz uma pós em docência também do ensino superior, antes do diagnóstico, né, que é a sua pergunta. E basicamente é isso. Tá? Era um advogado muito atuante, um professor muito atuante, e minha família toda do direito, meu pai lá no estado do Rio. Eu sou do estado do Rio, eu moro em Goiás, mas eu sou do estado do Rio. Eu sou de uma cidade chamada Itaperuna, que é perto de Campos do Goytacazes. E eu morei 13 anos na capital, Niterói, ali e tal, fiz faculdade no Rio, etc. Enfim, então minha formação era essa, tá? E eu era um profissional da área do direito e da educação, nos cursos de direito, principalmente. Ministrei algumas aulas, assim, curso de engenharia, curso de administração, matérias de direito, noções de direito, né? Quase todo bacharelado ou licenciatura acaba tendo, assim, uma noção de contabilidade, uma noção de direito, uma noção de português, uma noção de filosofia, uma noção de sociologia, metodologia, aquelas matérias bases de quase todas as graduações, no primeiro período, segundo período, mais ou menos, até enveredar pelas matérias específicas, né? É um pouco diferente dos Estados Unidos, onde você tem os 2 primeiros anos de matérias básicas e depois os 2 últimos anos de matérias específicas, seja qual curso for. Aqui a nossa formação básica ela é mais curta, é no máximo 1 ano ali, e depois você já começa a enveredar nas matérias específicas. E depois... tá. E a sua pergunta é 2, né? São 2 perguntas em uma. Isso. Me esqueci. Eu achei que você ia falar mais, dei uma pausa aqui. Aí depois do diagnóstico, aí eu comecei, depois que passou o ano de 2014, 2015, 2016 ali, aí nós montamos a empresa, aí eu comecei a me enveredar por outras áreas. Aí eu fiz pós-graduação em análise de comportamento verbal, fiz pedagogia, fiz pós em psicopedagogia recentemente agora, pós em psicomotricidade, fiz pós em gestão escolar, pós em educação inclusiva e fiz uma pós em gestão, empreendedorismo e marketing para ajudar no IAC. Mas veja bem,
eu sempre faço essa ressalva. Ah, Diogo, você fez uma pós em psicomotricidade, então você é psicomotricista? Não. Não, tá? Embora a profissão do psicomotricista seja uma profissão recentemente regulamentada, em 2019, e após que eu fiz, me dê direito a me qualificar como um psicomotricista, procurar o conselho, etc., eu não sou. Eu não trabalho com isso, eu fiz só uma pós, fiz para adquirir conhecimentos, para ajudar meu filho, para ajudar as outras crianças, para agregar conhecimento. O mesmo raciocínio se aplica à psicopedagogia. Fiz uma pós de psicopedagogia, posso pegar essa pós, posso me intitular psicopedagogo, porque a profissão do psicopedagogo nem regulamentada é ainda, né? E o dia que o PL, que o projeto de lei for regulamentado, a minha pós atende aos requisitos do PL que está tramitando hoje, mas eu também não sou psicopedagogo, não trabalho com psicopedagogia em consultório, em clínicas, não trabalho em escolas, não sou psicopedagogo clínico nem institucional, não sou. Tá? Então, eu só fiz essas pós para agregar esses cursos para agregar conhecimento. Por isso é que eu falo, eu fiz essa pós, eu não sou isso, eu fiz essa pós, eu não sou aquilo. São coisas diferentes. Eu pretendo fazer uma pós em neuropsicologia, em neuropsicopedagogia, eu posso fazer. E nem por isso eu vou ser um neuropsicólogo, porque se eu não sou psicólogo, como que eu vou ser neuropsicólogo, né? Mas eu posso fazer uma pós em neuropsicologia e aprender alguma coisa, absorver alguma coisa, etc. Inclusive, eu recomendo que as pessoas estudem, né? Mas, basicamente, é isso. Já após em gestão escolar, em gestão, em empreendedorismo e marketing, aí já é mais a minha praia de gestão, não fiz administração de empresas, nem engenharia de produção, mas aí já é mais minha área. Eu tinha um escritório de advocacia grande, que era uma empresa, eu tenho uma empresa de curso online, eu trabalhei muitos anos numa imobiliária, que meu pai tinha uma imobiliária também, tem ainda, né? Meu pai está vivo, ainda tem, apesar de ser do meio jurídico. Então, assim, essa pegada de administrador eu sempre tive. Então, já é mais uma coisa que eu atuo. E após em educação inclusiva e autismo, eu uso bastante, porque eu trabalho com inclusão, tanto na parte terapêutica, quanto jurídica, quanto pedagógica. Aí a pedagogia, eu me intitulo pedagogo, embora eu não tenha me inscrito no Conselho de Pedagogia, vou fazer isso em breve. Por quê? Porque eu trabalho com educação, eu tenho um instituto, eu dou aula. Então, o pedagogo não é só aquele que vai para a sala de aula, né? Vocês têm o pedagogo que é gestor, então já é uma coisa que eu atuo. Eu me preocupo muito com essas questões éticas. Uma coisa é você ter diversas formações, mas e aí? Essas diversas formações, o que você faz com elas? Então você dá tiro para todo lado? Não dou tiro para todo lado. Essas formações são para agregar conhecimento, etc. Eu sou um consultor de inclusão, eu trabalho com inclusão, eu tenho uma formação sólida de direito, eu tenho uma formação sólida de pedagogia, de questões pedagógicas, tenho uma formação sólida de aba e autismo. Pronto, eu fecho aqui, eu não saio daqui. Tá? Minha análise de comportamento é com base na análise do comportamento, não é com base em neurociência, não é com base em psicoterapia, coisas que eu só leio alguma coisinha ali, outra colar. Eu não trabalho com inclusão de pessoas com baixa visão, que é o bengala verde, né? Se intitulam bengala verde, não trabalho com pessoas de inclusão com cadeirante, essas coisas, porque não é uma praia que eu atuo, né? Embora os direitos das pessoas com necessidades especiais sejam para todos, né? O estatuto da pessoa com deficiência são para todas as deficiências. Então, quando eu falo de um direito, eu estou falando para todo mundo, né? Mas a minha praia é essa. Cada vez menos eu tenho processos, cada vez menos eu sou advogado contencioso, cada vez mais eu sou um consultor de inclusão com essa pegada. E a gente vai se reinventando, né? Cada dia eu também trabalhava com prótese, aí depois que meu filho veio, eu tive que voltar a dar aula, porque aí eu poderia trabalhar meio período, tô fazendo faculdade de novo e a gente assim vai levando. E jogava vôlei também, viu, Diogo? Joguei vôlei muito tempo. Joguei vôlei muito tempo. Eu brincava de vôlei porque eu era um cara muito atlético. Mas eu não gostava muito de vôlei porque eu não tinha contato corporal. Eu sou meio ogro, sabe? Eu gostava das trombadas, aquele empurra-empurra ali do basquete. Na piscina eu jogava polo aquático, que o cara abraça, segura, arranca sua sunga pra você não nadar. Então, assim, eu sou um cara meio bruto, assim, nesse aspecto, né? Muito competitivo,
mas sem maldade, sem agressividade. Nunca briguei na minha vida, assim. Quando o cara queria brigar comigo, eu pedia desculpa. Então, assim, diferente de agora que eu brigo pelo meu filho, né? Mas não é de briga de sair no tapa, não é isso. Quando eu me colocava dentro de um esporte para participar, eu dava o sangue para não perder, sabe? Eu podia perder, mas eu tinha que sair ali desmaiando, exausto. E aí o vôlei... Eu falo que até me achavam chata, porque eu não queria jogar com quem não sabia jogar. Eu queria jogar só com quem sabia. E aí eu falava que eu era chata, mas depois a gente vai ficando mais velho e vai evoluir nessa parte. Vai evoluir. Edu, pode fazer a próxima pergunta, Edu. Bom, vamos lá. Diogo, só uma consideração, Débora. Eu achei sensacional. Eu achei sensacional algumas colocações que você fez, Diogo, em relação às diversas formações. Eu acho isso extremamente importante. Eu sou da biologia, mas atuo em outras áreas também. Tenho também a questão do administrativo e eu tenho estudado cada vez mais o autismo justamente por conta disso, da competência que o autista tem de ser multifuncional. Eu tenho percebido isso muito. Então, eu achei essa fala sua sensacional, principalmente como incentivo aos pais que procurem informação, que procurem conhecimento para que possam estar ajudando aí os seus filhos. Ou assim mesmo, né? Numa situação ímpar, você pode se ajudar, né? Mas, ô Diogo, vamos lá. Como que a sua família reagiu à notícia do autismo? Você já deu uma pincelada por cima ali, mas a família como um todo agora. A Michelle eu já disse, né? A Michelle é filha única, e aí os pais da Michelle negaram um pouco, depois aceitaram e ajudaram muito. Meus pais foram muito solidários, estão longe, né? A gente está um pouco longe. Foram muito solidários, me confortaram. Minha irmã também me confortou. Mas, assim, a luta diária é quem está ali, né? Pai, mãe, amigo, vizinho, padrinho, cada contexto familiar tem a sua formação. Então, a nossa aqui em casa, a gente é muito eu, Michelle e os meninos. Eu, Michelle e os meninos. Eu, Michelle e os meninos. E a gente abraçou com toda a força do mundo, com toda a garra que eu colocava na piscina, na quadra, etc. Eu coloquei nisso aí. E a Michelle se reinventou, eu tenho muito orgulho da Michelle, a Michelle se reinventou. Os pais da Michelle são empresários, bem-sucedidos, estão montando uma indústria agora. A Michelle largou tudo. Michelle fazia mestrado em administração de empresas, Michelle foi bacharel em direito, Michelle foi minha aluna. Michelle largou tudo e se reinventou e foi do zero e que ela fala inglês fluente, fez relacionamentos nos Estados Unidos, fomos aos Estados Unidos a cursos online, antes de pandemia, a gente já estava envolvido nesse mundo online, tanto é que a nossa empresa é online, né, e muito antes da pandemia. Então, assim, a gente se reinventou, né? Nos primeiros anos eu fui mais pai e dei mais espaço para a Michelle começou com uma empresa de materiais adaptados, e depois essa empresa virou uma empresa de cursos, e saindo do zero, entendeu? Do zero, sem apadrinhamento, sem nada. E aí, quando a Michelle estabilizou, eu vim atrás. Então, assim, o casamento se fortificou, Benício nasceu, Benício, assim, é um guardião do irmão. Quando eu brigo com o Dioguinho ou com a Michelle briga, ele fala, mas pai, não briga, não faz isso. Então, assim, ele pode brigar, mas a gente não pode, né? Então, assim... Eles são muito unidos, são bacanas, a família se estruturou, a família é muito feliz assim, a gente viaja, a gente tem dificuldade, a gente precisa de muita previsibilidade, como qualquer pessoa dentro do TEA, mas a gente trabalha muito também a falta da previsibilidade, às vezes de propósito também. Então a família, assim, nós estamos bem tranquilos, a gente aceitou numa boa, a gente só tem essa angústia, essa preocupação com o futuro. Só isso. Tirando isso... tem estresse nenhum, não tem problema nenhum. Agora os meninos estão ali jogando videogame. Hoje eu saí com eles, a gente desce nos lugares normal. Às vezes o Dioguinho tem comportamentos inadequados, às vezes quem tem é o Benício, como qualquer criança tem.
levo o Dioguinho para todo lugar, levava nas audiências, levo na casa das pessoas quando me convido, os amigos que vêm aqui. O Diogo não tem amigos assim que vêm aqui do condomínio, nós moramos num condomínio de casa, assim, mas todos os amigos do Benício têm que ser amigos do Diogo. Se não falar oi com o Diogo, o Benício acha ruim. Se não chamar o Diogo para brincar, o Benício acha ruim. Eu também acho, todo mundo acha. A gente conversa com os vizinhos, a gente conversa com as pessoas na escola. Nós mudamos ele de escola esse ano. E aí, como eu disse, eu falo até com as plantas, eu falo com todo mundo. A pessoa, para não falar comigo, ela tem que virar as costas para mim e andar 100 metros. Não é só virar as costas, não. Porque enquanto ela estiver de costas, estiver num raio de 100 metros, ela ainda me escuta. Então, assim, eu na porta da escola eu converso com todo mundo, aí eu vou puxando assunto, sem pedir desculpa pelo meu filho estar lá, mas explicando para a pessoa, eu tenho o Benício, tenho o Diogo, como é que é o seu? Aí o meu é autista, porque assim, uma coisa é a gente falar de autismo se desculpando, é o que eu acho errado, outra coisa é a gente falar de autismo informando, porque a gente não pode culpar um Diogo, diante do diagnóstico do Diogo Filho, de não saber de autismo. O Diogo não era da área da saúde, não era da área da educação infantil, etc. Não tinha ninguém com autismo. Por que por quantas águas eu tinha que saber de autismo? De Down? De etc? O raio-se parta essas questões, eu não tinha nada a ver com isso, percebe? Não é que raio-se parta, não é que eu não era solidário, não era uma pessoa humana, não é que eu era preconceituoso, não é isso. Mas isso não era meu foco. Então, assim, para nós termos um mundo melhor, não só no dia 2, nós temos que falar de autismo a todo momento para todo mundo. Em qualquer estabelecimento comercial que eu chego, se não tiver a fitinha do autismo, eu falo com a pessoa. Tem que colocar aí. É assim, essa. Isso é você incorporar o autismo. Sem medo, sem preconceito, sem pena, sem brigar. E aí você vai informando as pessoas. A gente dá livrinhos para os amiguinhos, conversa, chama aqui para casa, a casa é toda pintada, bagunçada. Então, assim, a nossa família, ela se preparou para ser família, preparou para ter filhos, e quando o autismo veio, a gente vê as coisas de uma maneira diferente, aprendeu a amar diferente, a sentir diferente. Diogo Filho me ensinou muito a comunicação sem a fala. Eu aprendi tudo que eu tenho hoje com ele. Porque foi mais de um ano sem ele falar após o diagnóstico, né? Foram 3 anos e pouco sem ele falar. Mas, assim, entre o diagnóstico e a angústia dele não falar, foi 1 ano e pouco. E ele me ensinou muito mais do que eu aprendi num mestrado, num doutorado, como se comunicar. Hoje, eu olho para a pessoa tem que falar uma coisa e está sentindo, ela tem que ser digna de Oscar para ela enganar o sentimento que ela está sentindo de mim, para ela esconder. Porque, assim, ele me ensinou muito isso, né? A observar, a dar importância para esse tipo de comunicação, as comunicações alternativas, mesmo para as pessoas neurotípicas, né? Quando a pessoa balança a cabeça, faz a cara, faz um gesto, etc. Então, assim, nossa família abraçou o autismo. Pode fazer a próxima pergunta. É muito satisfatório quando isso acontece, né, Diogo? Eu estou estendendo muito, pessoal. Não, tá tranquilo. Ô, Diogo, quais são os atendimentos que o seu filho faz no momento? Meu filho basicamente faz terapia ABA. Tá? Basicamente faz terapia ABA. Porque a análise do comportamento, ela tem uma amplitude de intervenções e estimulações. Então, dentro da análise do comportamento, nós temos estimulações para comunicação e fala, estimulações para AVD, estimulações para coordenações motoras, estimulações para atividade física. Então, basicamente, ele faz terapia ABA. Tá? Faz terapia ABA em casa. 3 horas por dia no período vespertino e mais 5 horas por dia na escola. E o restante dos dias, finais de semana e feriado, a gente terapia ABA o tempo todo, estimulando, colocando comportamento em extinção. Por quê? Porque quando o médico, lá em 2014, falou para nós que o Diogo Filho tinha que ter 40 horas de terapia ABA, hoje dá vontade de socar a cara dele. Porque ele não explicou para a gente que 40 horas inclui escola,
40 horas pode incluir as atividades em casa, dele se vestir, dele escovar os dentes, etc. Pode incluir brincadeiras, pode incluir uma nadada na piscina, tudo isso pode ser terapiado. Inclusive o estudo de Lovász, de 40 horas, que é o estudo pioneiro, né, com evidência científica de treinamento de mais de 40 famílias nos Estados Unidos, que é de onde se partiu a ideia de que a ABA é a melhor terapia para pessoas com autismo. Ele foi feito de 40 horas por semana, e por isso que tem esse 40 horas por semana, esse folclore das pessoas achar que é 40 horas por semana sentada na mesa. Só que Lovász, o estudo de Lovász, ele não foi 40 horas de mesinha, ele foi 40 horas de terapia juntando escola, consultórios e famílias. Não foram 40 e poucas crianças, foram 40 e poucas famílias, estimulando suas crianças 40 horas por semana com terapia ABA. E terapia ABA nas escolas, repito, consultório e em casa. E nos Estados Unidos, as intervenções, na maior parte, são feitas nas escolas. Porque as escolas, em média, em linhas gerais, ali no ensino infantil, no ensino elementar, school, enfim, vai mais ou menos de 9 às 15 horas, Estados Unidos, Canadá, etc. E ali na escola, as escolas que têm criança com autismo recebem verbas extras do governo para ter mediadores, para ter profissionais fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, terapeutas comportamentais, que não necessariamente precisam ser psicólogos, etc. E principalmente lá nos Estados Unidos, onde os terapeutas ABA são os BCBAs. Então, assim, lá, tal como aqui, tá? A ABA e a fonoaudiologia e a terapia ocupacional são os pilares da intervenção com autismo. As outras terapias que eu chamo de acessórias, não por serem menos importantes, não é isso, mas é porque têm menos resultados e os autistas, em linhas gerais, têm menos necessidades, como uma musicoterapia, uma ecoterapia, uma atividade física, são feitas assim mais de forma descontraída, a depender da realidade da família, do contexto. Eu sei disso tudo, pessoal. Eu sei que a maioria das famílias passam por dificuldade, não tem acesso a tudo isso que eu estou falando. Eu sou sensível a isso tudo. Eu ajudo muita gente, nós ajudamos muitas pessoas. Só que eu tenho que falar o que é melhor, eu tenho que falar o que é o ideal, para as pessoas tentarem buscar isso. Eu não posso, com receio de ser mal interpretado ou julgado, falar uma coisa aquém daquilo que é o ideal. Não sei se vocês concordam comigo, não precisam concordar, mas assim... Então, hoje, o Diogo Filho faz basicamente 3 horas de terapia ABA. Nós temos uma pedagoga que trabalha com ele no período escolar. Como não está tendo aula aqui em Goiás, ela está vindo aqui para casa, ficando com ele de 9 a meio-dia. E temos uma psicóloga formada em ABA também, que trabalha conosco desde 2015, que ela vem no período vespertino e faz 3 horas de terapia de 2 a 5. Né? Então, é basicamente isso. A Michelle supervisiona. A cada 2, 3 meses, ela troca ideia com uma fono, discute os programas. A cada 2, 3 meses, ela troca ideia com uma TO, discute os programas. Nós temos algumas amizades com terapeutas, analistas comportamentais, os BCBAs nos Estados Unidos. Nós temos 4 amigos lá, 2 são BCBAs, que são pesquisadores, doutores, e temos 2 que é mais linha de frente. Um deles, inclusive, tem uma pegada mais de música-terapia, e a gente troca muita ideia com eles também e tal, mas basicamente meu filho faz terapia ABA. 6 horas por dia em época de pandemia, ou 7 horas por dia em época de escola. 4 horas na escola, 3 horas em casa. Isso é a intervenção mais estruturada. São os programas mais estruturados. Agora, tirando isso, ele faz ABA o tempo todo. Para ele pegar um papel, eu estou aqui observando a coordenação motora fina dele. Para ele me perguntar o que ele vai fazer no domingo, eu faço ele pegar uma folha, um lápis e escrever, para ele trabalhar a coordenação motora fina. Então, assim a gente vai. É ABA o tempo todo. Porque o cérebro de um autista, ele pode ser moldado. E a gente tem que descobrir a causa do comportamento inadequado e trabalhar ela. E você trabalha comportamento inadequado a todo momento. Basta você querer. Mesmo que você não lembre o nome técnico, não precisa lembrar do nome técnico. Porque a ciência é muito importante, é o pilar, né? Mas uma ciência sem bom senso vale muito pouco, ou vale para o mal. Então, você tem uma ciência,
Mesmo que você não seja um profissional, mesmo que você tenha conhecimento básico, pensa nisso. Analisa a causa do comportamento inadequado. Qual que é a causa? A causa é X? Então, o que eu posso fazer para melhorar a causa? Por que está acontecendo isso? Olha o ambiente, olha as pessoas, olha o que está acontecendo. Esses dias um pai me perguntou, meu filho cospe muito, o que eu faço? Aí eu brinquei, cria uma competição de cuspe, vai cuspir com ele. Né? Quando a gente é criança é divertido, tudo é divertido. Agora, vamos parar de brincar? Vamos. Por que ele cospe? Não sei. Então peraí. Que horas que ele cospe? Não sei. Você não sabe nem se é de manhã, ou se é de dia, ou se é de noite, perdão. Então peraí, você não está me perguntando isso. Eu faço trabalho para você de pai. Manda ele aqui para casa, então. Né? Então, assim, observa que hora que ele cospe. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é depois que ele come alguma coisa, ou se é porque ele está com alguma alergia, ou se é para chamar atenção quando você está trabalhando ou brincando com o irmão dele, ou se é para chamar atenção dos coleguinhas da escola. Descobre o porquê. Mas um fono pode ajudar? Óbvio que pode. Um TO? Óbvio. Um analista de comportamento? Óbvio. Agora, você também pode. Descobre o porquê e aí, beleza, cuspir é um comportamento inadequado. Óbvio que é inadequado. Mas como que eu vou melhorar isso? Eu vou dar outro comportamento para ele. Para ele fazer no lugar de cuspir. Ele está cuspindo? Tá, beleza. Então vamos dar o tablet para ele, vamos dar o celular, vamos dar um brinquedo, chama ele para pular corda, chama ele para dá alguma coisa para ele comer. Se ele não está cuspindo. Substitui esse comportamento inadequado por outro e vai reforçando e vai observando. Porque por mais que você pague terapia, talvez seu filho não está cuspindo na terapia, está cuspindo em casa. E o terapeuta vai estar aí para te ajudar? Não. Então, meu filho faz terapia ABA. A gente acredita em ABA. Não estou preocupado com o nome, não estou preocupado com nomes técnicos, né, da análise do comportamento. Isso eu deixo para a Michele. Embora eu tenha a formação, isso eu deixo para a Michele. Eu busco a solução. Entendeu? Qual que é a solução? Hoje eu fui sair com o Dioguinho e ele sai de casa assim, pai, quantas missões serão? Em quantos lugares nós vamos? Aí hoje eu falei assim, vou quebrar isso hoje. Isso não é ruim, mas não pode ser só assim. Eu falei, filho, eu não sei quantas missões. Aí ele começou, tem que falar quantas missões, blá, blá. Filho, não vou falar, eu não sei como é que eu vou falar. Você quer que eu minta? Ele, não. Então eu não vou falar. Aí ele, blá, blá, blá. Eu falei, filho, vem cá, me escuta. Se eu te falar que são 3 missões, padaria, restaurante e loja para comprar jogo de videogame, serão 3 missões, não serão? Ele, sim, papai. E se do lado da loja de videogame, eu já sabia disso, tem uma loja de brinquedo, você vai querer entrar nela, não vai? Vou, papai. Vai ser uma 4ª missão, meu filho. Ele é, papai. Então, vai ser uma surpresa. Por que pode ter uma surpresa quando te interessa e não pode ter uma surpresa quando o papai não sabe? Aí ele fala assim, me pegou. Pronto. Quebrei o comportamento dele. Quebrei. Aí falei, filho, vamos fazer diferente hoje? Ele, vamos. Vamos fazer assim. Nós vamos fazer diversas missões, não sei quantas. Vamos fazer quantas nós tivermos vontade. Hoje é sábado. Nós não temos aula, não temos Janine, não temos Kelly, não temos hora para acordar, hora para comer. E aí depois a gente pega um papel e a caneta, escreve quantas missões, você vai guardando aí na cabeça e conta para a mamãe quantas missões foram e o que nós fizemos em cada missão. Foram 10 missões. Ele quis comer num lugar, o Benício no outro, a mãe no outro. E assim, aí ele chegou todo feliz. Então assim, eu quebrei. E como que eu quebrei? Porque eu estudei esse monte de curso que eu falei para vocês? Claro que não. Porque eu prestei atenção no meu filho, porque eu estava... Você conhece ele, né? Porque eu sou o melhor terapeuta do meu filho. Porque eu estava disposto a ajudá-lo. Eu não simplesmente falei assim, Diogo, fica quieto, toma aqui o celular, não me enche o saco, eu estou dirigindo. Não! Eu tomei o celular dele. Não, filho, agora nós vamos conversar. Se precisar, o pai para o carro. E foi meia hora de conversa. Eu estou até rouco. Mas eu ganhei meu dia, porque eu quebrei esse comportamento dele, que não pode ser assim. É bacana ele saber quantas missões são, previsibilidade. Mas é também muito importante ele saber que em alguns momentos nós não temos essa informação. Desculpa. Imagina. Isso é muito bacana, cara.
Isso deveria ser um exemplo não apenas para os pais e mães de autistas. E essa atitude como pai deveria ser exemplo para todo e qualquer pai do mundo. Tá? Parabéns, eu fico realmente extasiado aqui ouvindo você falar do seu filho. E por falar no seu filho, teve algum acontecimento que você classifique como o divisor de águas da vida do seu filho? Tem. Do Diogo. A fala. A fala. A fala foi um divisor de águas muito grande, porque, embora ele já se comunicasse por meio do PECS, para quem assim não conhece, eu imagino que algumas pessoas não conheçam, PECS é um sistema alternativo de comunicação por meio de figuras, né? Que representam alimentos, objetos, ambientes, etc. Muitas crianças andam com pastinha, outras usam tecnologia assistiva, um tablet, etc. Existem outros métodos parecidos, como POD, etc. PODD, se eu não estou enganado, que é parecido com o PECS, mas enfim. E isso, o Diogo Filho já se comunicava, né? Ele começou a apresentar requisitos da fala, mas nenhum pai, assim, eu sou extremamente solidário e sensível aos pais que têm filhos que não falam, que nunca ouviram a voz do seu filho falar, ou que já ouviram e os filhos pararam de falar. Eu imagino a angústia, me sensibilizo com todos vocês, sou solidário com todos vocês, mas eu preciso dizer isso. Me perdoem. Eu acredito que a maioria dos pais quer ouvir o seu filho falar. Ele não quer ouvir ver o filho se comunicar de outras maneiras. Ele quer ouvir seu filho falar. Tá? É claro que as coisas fogem do nosso controle, as coisas não estão ao nosso controle. São coisas de Deus ou da fé de cada um. São coisas que a gente tem que acreditar até o último dia de vida, que vai falar, tem que estimular. Não é porque usa PECS, POD, língua de sinais, etc., que você tem que desistir da fala. Não é isso. Né? Uma coisa não anula a outra. Você dá esses meios alternativos e aumentativos para você trabalhar outros comportamentos e para preencher requisitos da fala e para a criança se socializar. Mas com a socialização ele vai começar a ouvir mais e vai querer falar. Então, assim, mas você nunca tem que desistir do seu filho falar. Não tem diagnóstico, não tem médico, não tem nada que pode colocar na sua cabeça isso como obstáculo para sempre. Meu filho está com 30 anos, não está falando? Você tem mais 50 anos de vida? Acredita até o último dia, luta até o último dia, batalha, investe, estimula até o último dia, mas também aceita, tenha paz interior, fica bem, né? Investe em outras alternativas, porque também não dá para você sofrer pro resto da vida por causa disso e carregar esse peso como se fosse um castigo, sabe? São coisas diferentes. Então, a fala foi um divisor de águas para nós, foi um alívio. Eu tinha noites que eu queria acordar, eu acordava e eu queria enfiar a mão na boca, eu dormia na cama infantil do Dioguinho com ele. Assim, eu queria enfiar a mão na boca dele e arrancar a fala. Acho que deve ser angustiante, né? Eu costumo dizer que eu diminuí 20 centímetros com o diagnóstico. Explico. Quando uma pessoa está obesa, eu não digo que ela está obesa, eu digo que ela está baixa para o peso. Se ela tiver mais 20 centímetros, distribui. Entendeu? Aí ninguém ficou obeso. Então, assim, eu perdi 20 centímetros. Eu envelheci. Em 2014, eu tinha... Estou até tentando fazer conta aqui, vamos lá. Sou de 75, 85, 95. Eu tinha 39, né? 39. Assim, até 2013, 2011, eu ainda estava nadando, esbelta. Parecia 5, 8 anos a menos. Tal. Não estou reclamando. Então, assim, com o nascimento, com o diagnóstico e tal... Aquilo, assim, me transformou fisicamente de uma maneira, mas, assim, espiritualmente... Como ser humano, né? A gente muda para melhor, eu acho. Foi, assim, uma transformação, assim, magnífica. Assim, é uma coisa que só quem tem sabe o que eu estou falando. Então, assim, Edu, a fala. A fala foi um divisor de águas e eu acredito que é um divisor de águas na família das pessoas que têm uma criança autista.
Cara, que incrível, cara. E assim, até pedir licença para a Gra e para a Débora, esse foi o divisor de águas pro Dioguinho. E pro irmão, o que você considera como divisor de águas pro irmão mais novo? O que influenciou o irmão mais novo em relação a tudo isso que aconteceu? Boa pergunta. Assim, eu acho que o divisor de águas para o Benício foi quando ele entendeu que o irmão dele é diferente. Porque ele sabe. Ele entende. Ele fala, o Diogo é autista, pai, não sei o que, ele sabe. Entendeu? O Benício não tem um irmão na rua. É aqueles vídeos que tem na internet, né? Quem tem um irmão mais velho autista não tem um irmão para trazer a cerveja, para trazer a namorada escondido, não tem um irmão para carregar no carro, vai ser o contrário, né? Normalmente é o contrário. Então, assim, o Benício, quando começou a entender, e eu vou ser bem sincero para você, Edu, e Débora e Graciela, eu não sei exatamente a idade que o Benício começou a entender, mas assim, eu acredito que de 3 para 4 anos o Benício já começou a entender que o irmão era diferente, a gente já fala muito com ele sobre isso desde então, que ele é autista, que por isso que às vezes ele não vai nadar com a gente, por isso que às vezes ele fica o tempo todo na sala, por isso que às vezes ele não come na mesa, por isso que às vezes ele não quer isso ou aquilo, e o Benício entende perfeitamente, cuida perfeitamente. Eu acho que o divisor de águas foi quando ele entendeu que o irmão era autista. Eu acho que foi esse. Joia. Que legal. Gra, pode fazer a próxima. Ô, Diogo, você já precisou usar do seu conhecimento como advogado a favor do seu filho? Eu uso todos os dias. A favor da causa. Todos os dias. Aqui em Goiânia tem um shopping, Goiânia Shopping. Ele tem vagas de autistas no estacionamento. Vagas para autistas. Tem as vagas pessoas com deficiência, mas tem vagas para autistas. São 2. E muito bem localizadas. E às vezes eu paro o carro lá e vejo uma pessoa parando sem criança. Às vezes vejo uma pessoa parando com outra pessoa adulta que não aparenta estar dentro do TEA e tal. Quando eu estou sozinho, eu falo com a pessoa. Na hora. Quando eu estou com os meninos, eu não falo porque o Benício, o bichinho, antena ligada, o bichinho enxerido. E assim, maduro, ele fica extremamente preocupado. Pai, você está brigando? Pai, não fala, pai. Então, assim, quando eu não estou com eles, é o tempo todo. Eu falando com as pessoas. De forma muito educada, sem elevar tom de voz, sem usar palavras de baixo escalão, mas o tempo todo eu estou falando de direito, eu estou falando disso, estou falando daquilo. Nesse exemplo do shopping, eu coloco os meninos no salão para cortar cabelo e saio um pouquinho do salão, chamo o vigilante e falo, aquele carro lá está parado irregular. Aí passa 5 minutos, você já falou com o seu supervisor? Liga para ele, eu quero falar com ele. Aí o supervisor vem, eu falo com ele, entendeu? Aí eu ligo para a SNT, eu não quero saber, entendeu? Assim, porque eu acho que está errado. Se a gente não faz a nossa parte não é de brigar. Briga é a última arma. Tem que brigar? Tem, se for necessário. Briga é o último recurso. Eu acho que primeiro a gente tem que conscientizar, sensibilizar as pessoas. Sensibilizar é muito bom. O Edu, que é homem como eu, sabe disso. A gente não gosta de ser afrontado. Agora, se a gente é sensibilizado, o homem vira uma manteiga derretida, fica com vergonha. Então, assim, eu uso muito da sensibilização. E falando de direito, de pouquinho, sem me apresentar como advogado e tal. Na escola que o Dioguinho estudou, eu nunca usei termo direito. É direito. Eu sempre usava, mas o Diogo precisa entrar com alimento, ele não aceita o da escola. Eu nunca falei, isso é direito dele. Está na lei. Que bom. A gente faz o plano de ensino individualizado do Diogo. A gente pega os planos de aulas e adapta. Eu não espero a escola fazer meia boca. Eu e Michele investimos muito dinheiro em treinamento para deixar na mão de pessoas que vão fazer meia boca de forma geral e pegar na internet. Não. Eu ando de carro 1000. Ótimo. Tem relógio. Beleza. Sou um advogado que não tem relógio, que anda de carro 1000. Tô nem aí. Mas meu filho tem tudo do bom e do melhor, a começar pelo que ele mais precisa, que são as terapias.
é curso em dólar. O dólar está R$7, pode estar 30. Não é que eu esteja gostando, não é isso. Mas é igual comer. Intervenção de qualidade, inclusão de qualidade, é igual comer para uma criança com necessidade especial, para um autista. Então, não dá para abrir mão. Só que você também não adianta você ficar na escola. Faz o TEI, me dá um mediador. A escola vai lá, bota o mediador para 3 crianças. Sendo que o laudo médico recomenda cada um tem que ter o seu. E aí o pai que está na escola particular, que aceita o mediador da escola para 3 crianças, está andando de carro importado. Então são prioridades, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Eu não falo das famílias que não têm dinheiro, que não têm recurso. Isso, beleza. A única saída que tem é brigar, porque às vezes não consegue nem a vaga. Beleza. Cada um dentro da sua realidade. Agora, a minha, que foi a pergunta da Graciele, é essa. A gente faz tudo. A gente não pede atendimento no seguro-saúde, terapia ABA. A gente faz. Entendeu? A gente até entrou com uma ação tempos atrás, anos atrás, de restituição das terapias que a gente pagava. O processo está tramitando. Mas assim, a gente cansou disso. Não. Cansou. Deixa o plano de saúde, seguro-saúde. Agora é seguro-saúde, não é plano mais. Deixa o seguro-saúde para alguma patologia e vamos nós cuidar do Diogo Filho, das intervenções e das inclusões na escola. Paciência. Porque não vai ter aquilo que ele precisa, aquilo que a gente pode proporcionar. Né? Mesmo numa escola particular. Na escola particular que ele estava, ele era muito bem acolhido. Mas a gente não estava conseguindo no último ano nem os planos de ensino antecipado para adaptar. Escola particular. Cara. Aí eu falei, não, beijar meu filho, amar meu filho, eu faço isso. Eu preciso de mais. Acolhimento e inclusão são coisas diferentes. Então, Graciele, eu uso o tempo todo. Tá? Já entrei com ação contra a Unimed para restituição de valores gastos com plano de saúde, com tratamento lá atrás. Eu uso no meu dia a dia, sem falar que sou advogado, mas uso. Às vezes eu tenho conversas mais assertivas na escola, mas com muito jeitinho, né? Mas assertiva na hora de falar do que precisa. Ó, tem que ser assim, tem que ser assado, tal. Mas assim, nunca tive problemas graves. Às vezes, para pagar meia entrada, ainda não tinha a carteira nacional de identificação. O Diogo Filho nunca teve carteirinhas estaduais, municipais ou de associações. E essa federal a gente ainda não fez, porque eu ando com laudo no celular, né? E aí a pessoa fala para mim, mas é a carteira. Não, meu amigo, mas ele tem que se identificar, tá aqui. Aí eu vou com jeitinho e tal, eu sempre consigo. Então, assim, com jeitinho. Foi uma vez ou outra que eu não consegui, e o valor foi muito pouquinho, então eu acabei não brigando. Mas aí eu sempre vou lá no Reclame Aqui, vou no site da empresa, eu vou sempre dando uns toquezinhos ali, mas não é assim para reaver R$15 da entrada da piscina de bolinha, não é isso. Não é que R$15 não seja dinheiro, não é isso, não é isso. Claro que é. Eu quero, R$1 é meu, eu quero, não é isso. Mas é porque mais importante do que isso é conscientizar. Se a gente não conscientiza, né? Porque é horrível ouvir aquela frase. Ah, mas ele não tem cara de autista. Assim, desculpa o que eu vou dizer agora. Aí eu peguei e falei assim uma vez, sua bunda também não. Desculpa. Entendeu? Sua bunda também não. Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Né? Aí o cara me olhou e disse, meu amigo, qual que é a cara? Me explica. Qual que é a cara? Aí o cara ficou num sem graça. Entendeu? Mas, tipo assim, aí me pegou um dia mais chateado. Normalmente eu não falo isso. Normalmente eu explico. Não, ó, aí eu paro, sabe? Ó, a maioria dos autistas, eles não têm característica física, a não ser que eles mostrem um comportamento inadequado. Não é como a síndrome de Down, que você percebe que tem características próprias, físicas. Não é como um cadeirante, mas ele é especial, ele precisa. O direito é assim. Aí o cara cansa. Não, esse cara é um chato. Aí ele cansa. Mas eu já dei meu recado, entendeu? Então, assim, eu uso do meu conhecimento, sim, Graciele. Uso da minha carteirinha, sim. Mas com muito diálogo. Ação judicial foi só uma vez. Bom, falando disso tudo, ouvindo tudo isso que você tem falado para a gente até agora, como que você consegue conciliar de forma realmente eficaz, como a gente percebe na sua fala,
a família, o trabalho e ainda ser ativo na vida do seu filho. Como que você consegue conciliar tudo isso com o sucesso que você apresentou para a gente? Então, primeiro eu quero pedir desculpa de novo pelo termo que eu usei. Vocês me perdoem se quiser editar o vídeo lá, tá, pessoal? Mas a gente é meio desbocado mesmo quando fala dos nossos filhos. Bem, antes mesmo da pandemia, os processos judiciais já estavam sendo digitalizados. Então, a gente já estava fazendo muito ato digital, com exceção de audiência. E como eu dava aula, eu sempre tive alunos que faziam estágio para mim, sócio, colegas de profissão que desde o diagnóstico começaram a me ajudar com audiências. Então, eu sempre consegui muito trabalhar de casa. E quando eu ia para as audiências, às vezes fora de Goiânia, aí era a Michele e os pais dela. Mas eu perdi muito serviço por conta de não querer ficar longe dos meus filhos. Eu fiquei sem dormir em casa desde o nascimento do Diogo Filho, ou seja, desde 13 de dezembro de 2011, eu dormi fora de casa 3 vezes. Vai fazer 10 anos. Uma, eu fui no estado do Rio visitar meus pais, o Dioguinho era muito novo, eu fui rápido, 2 noitezinhas. Uma outra vez eu fui no Mato Grosso fazer uma audiência, fui e voltei. Voltei no mesmo dia de madrugada, até a aldeia indígena tem no meio da estrada, cobra até pedágio. E numa outra vez eu fui a Araguaína, Tocantins, que é 1.000 e poucos quilômetros daqui, fiquei 3 noites e voltei também. Então, assim, eu concilio assim, compartilhando serviço, perdendo dinheiro, trabalhando muito de casa, levando eles para os escritórios comigo. E agora que eu não sou mais um advogado contencioso, trabalho mais com a ideia de inclusão, e a empresa surgiu, tudo online, e com a pandemia, esse ano eu botei cálculo uma vez. Então, assim, eu estou trabalhando de casa, então é bem tranquilo de conciliar, porque a gente trabalha muito de casa. E como eles estão com atividades o dia inteiro, de segunda a sexta, eu tenho aí essas 6, 7 horas para trabalhar, né? E para dar um reforço na casa, eu gosto de fazer o almoço, então eu vou conciliando. Agora, nos finais de semana e fora das atividades, eles me tomam muito tempo, no bom sentido, eu tenho que ficar muito com eles, e aí eu viro noite colocando coisas em dia. Eu e Michele fazemos, a gente reveza. Então a gente vai virando noite, vai trabalhando à noite, ou vai conscientizando eles, né? Filho, agora eu tenho que trabalhar. Filho, agora eu tenho que trabalhar. Filho, agora... E aí a gente vai conscientizando eles também, porque eles estão crescendo, né? Então tiveram várias fases, tá, Edu? Várias fases. A fase que eu era mais advogado, eu tive que compartilhar muito serviço. A fase que eu sou mais consultor de inclusão e diretor da empresa é mais trabalho online, mais trabalho em casa. Mas mesmo assim eu conscientizo muito. Então hoje eu consigo trabalhar muito pelo celular, né? E muito em casa pelo computador e tal. Então eu consigo estar muito presente e cuidar das cachorras, do coelho, do jabuti, e cuidar de mim também um pouco, tal. Eu consigo. O dia tem 24 horas, Edu, dá para dormir 8 horas, dá para... É só sendo... Aqui em casa, por exemplo, a gente não vê televisão, entendeu? A gente não tem Globo, não tem Sky, a gente só tem Netflix, Amazon Prime, Disney Channel e YouTube. Esses dias, eu fui sentar no sofá para ver uma televisão, eu dei conta que tinha uma semana que eu não via. Hoje eu acordei 6 horas da manhã, os meninos acordaram 8h30, aí eu acordei 6, aí eu sentei no sofá e comecei a ler um livro. Eu leio um livro por mês. Aí, quando o Benício acordou 8h30 me chamando, eu dei conta que eu já estava 2h30 lendo um livro de autismo. Então, assim, Edu, cara, é prioridade, cara. Se você tem prioridade, pergunta para a Débora quando ela jogava vôlei. Você tem prioridade, cara, você arruma tempo. Agora, se a sua prioridade é ir para o bar beber, ficar na academia 3 horas, ficar longe do seu filho, delegar uma babá, jogar nas costas do avô, da avó, etc. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, não é isso. Eu não estou dizendo, não estou julgando. Agora, a minha não é. Aqui em casa, eu e Michele educamos os meninos. Os pais dela vêm, visitam, mas eu nunca deixei educar. Nunca. Eu tive filho mais velho, né? Demorei a casar, demorei a ter filho, exatamente porque eu queria estar maduro para
criar meus filhos. Eu quero, o dia que eu for embora, seguindo a ordem cronológica, e tranquilo que eu deixei pessoas de bem e preparadas para esse mundo. E isso você não compra na padaria, isso não vem por meio de delegação de criação. Escola não ensina isso, em linhas gerais, vô e vó não ensina isso, é pai e mãe presente. É claro que tem avós e avós diferentes, eu estou falando em linhas gerais, né? Em linhas gerais, como tem pais e mães diferentes, como tem 70% dos pais que abandonam as esposas de crianças autistas. Então, assim, tem para tudo quanto é lado, né? Mas, assim, eu estou dentro dos 30% que não abandona e estou dentro de uma minoria desses 30% que faz questão de estar presente. Eu sinto prazer, Edu, de ter uma discussão com meu filho igual eu tive hoje. Eu fico cansado, como eu vou ficar cansado depois que acabar isso aqui. Porque é um desgaste físico natural. Mas, assim, é um cansaço com prazer, um bate-papo gostoso, humano, transparente, com coração. Então, assim, quando eu tenho uma briga comigo, que eu tenho que pegar o Benício e botar ele de castigo, botar para ele catar cocô das cachorras, eu faço isso com ele desde os 4 anos de idade. A Michelle entra para dentro do quarto, quer chorar, quer morrer. Eu falo, não. Filho meu não vai apanhar na rua, não. Ele não vai ser aleijado de sentimento, não. Ele vai entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Se o jardineiro vem aqui, meus filhos dão bom dia e boa tarde. Eu faço eles abrir a porta e ir lá dar bom dia e boa tarde. Então, assim, não tem essa comigo. Não tem negócio de filho mal educado. Não. Eu não espanco, eu não bato. Às vezes eu pego uma orelhinha, tal, falo alto, mas, assim, educação. E eu sinto prazer em ser pai. É prioridade para mim. Quando você coloca os seus filhos, a sua família como prioridade, Edu, você pode ter 10 profissões. Agora, o pai que tem prioridade de se matar de trabalhar para ele comprar um carro importado, para ele ter isso, para ele ter aquilo, não sou eu. Eu não estou dizendo que as pessoas não tenham que ter sonhos materiais. Tem que ter. Não estou dizendo que as pessoas não têm que trabalhar. Você não paga a conta com amor, você não paga a conta com sonho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a vida tem um equilíbrio. Se você só prioriza dinheiro, você não tem como participar da vida do seu filho. Você tem que ter um equilíbrio. Seu filho quer dinheiro também. Ele quer presentinho, ele quer. Óbvio, ele quer viajar, óbvio. Ele precisa de terapia, precisa de escola, mas ele quer você. Ele quer você. E se você perguntar para ele, entre um brinquedo e você, ele quer você. O pai pode ser o mais ausente, pode aparecer 5 anos depois, com a bicicleta. O menino vai olhar a bicicleta, ele vai ficar tímido, mas na hora que ele se soltar, ele vai te abraçar e não vai querer a bicicleta. É simples assim. Bacana, cara. E é prazeroso ouvir você falar do seu filho, cara. É realmente prazeroso. A gente vê Obrigado. que você é realmente isso mesmo, que você tem prazer de estar cuidando do filho, né? Você consegue notar esse prazer que você Obrigado. tem. E é verdade mesmo. Eu faço de coração mesmo. Se você for nas redes sociais, você vai ver lá nos diversos momentos lá. Tem prova social demais lá. Mas não é porque eu quero provar nada para ninguém, não. Porque... Foi por isso que eu chamei você, Diogo, porque foi isso que eu vi. Ah, te agradeço, Tela. Eu não vejo muita coisa, assim, mas eu via muita foto sua que aparecia para mim com os filhos e tal. E não é todo pai que se dedica assim, como eu vejo que você se dedica pelos seus filhos. Então eu falei para as vamos chamar ele para conversar. E pode fazer outra pergunta. Ô, Diogo, como é a relação dos irmãos? Tem muita briga entre eles? Porque irmãos... Graças a Deus que tem. E muita. E o Dioguinho provoca o Benício, é bonitinho, que ele provoca do jeitinho dele, sabe? Hoje, eu deixei eles no carro um pouquinho e fui na loja, assim, do lado do carro, que eu sempre deixo eles no carro, trancado, com o ar ligado, mas estou ali a 5 metros de distância, né? Eu não entro e deixo criança no carro e não estou vendo, não faço isso. E aí eu estou vendo os dois
num fight ali no carro, né? Empurram para lá, empurram para cá. O Diogo é muito grande, o Benício também é, mas o Diogo não é agressivo, então eu não me preocupo tanto, eu deixo eles se resolverem, né? E aí eu tô vendo ali da lojinha de película de celular, os dois empurrar, e o Benício gritando, aí o Benício vai lá, liga o pisca-alerta, que é o nosso código, né? Aí eu vou lá, e chego lá, o Benício tá urrando. O Diogo falou isso, o Diogo falou aquilo, e o Dioguinho rindo. Mas é mesmo, mas é mesmo. Aí eu falei, Benício, deixa seu irmão pra lá, se resolvam, e voltei. Então, assim, brigam o tempo todo, mas dormem agarrados, fazem tudo junto. É uma relação, assim, graças a Deus, o Diogo tem um cognitivo bem preservado. Então, uma relação normal. Normal. Com as dificuldades do Diogo, né? Mas a relação entre eles é assim. Tiveram épocas que o Benício começou a não querer ir nos mesmos lugares que o Diogo queria ir comigo. Não é porque o Benício estava cansado. Não é porque ele não estava com vergonha, não é isso, cansado, né? Hoje eu não quero ir comprar pão, papai, por exemplo. Aí o Diogo urrava, porque o Benício sempre ia. Então foi um outro marco, né? Os dois conseguirem sair comigo ou com a mãe sem o outro. Isso tem pouco tempo que eles aceitaram, para vocês terem uma ideia. Eu vim para cá, estavam os dois tampados no videogame, vai nadar, fica os dois, um brigando com o outro, brincando com o outro. É normal. Briga, beija, chora. O Benício, quando faz aniversário, se o Diogo não ficar do lado dele cantar parabéns, o aniversário acabou. O último aniversário, o Dioguinho não quis ficar do lado. O Benício cantou os parabéns quando acabou. Tinha pouquinha gente, por causa de pandemia, né? Ano passado já tinha pandemia, em julho. O Benício foi pro quarto chorar, triste, porque o Diogo não cantou parabéns. Passou umas 3 horas, o Diogo aceitou, nós fomos lá, cantamos outro parabéns. Normal. Legal. Muito amor. Muito linda a relação dos dois. Eu tenho 2 também, 2 meninos também, e é desse jeito. É o dia inteiro brigando, mas à noite eles dormem junto, um vai para a cama do outro, um não sai sem o outro, também é grudado, onde um vai, o outro vai atrás, é bem bonito essa relação. Algum deles é autista? O mais novo o Heron é. Quantos anos ele tem? Tem 7 anos, o mais velho tem 9. E mais velho tem? 9. 9. É igual aqui em casa, mais ou menos. É um grude. Não briga, mas não desgruda. É verdade. Edu, pode fazer outra pergunta? A próxima pergunta aqui seria em relação à sua esposa e a você, no que vocês concordam e que vocês discordam. Como a gente já passou por algumas etapas das perguntas relacionadas a isso, queria passar para a próxima, que fala da inclusão do seu filho na escola, que você também já comentou, e um pouco mais a fundo, já juntando as duas perguntas aqui. No processo que você teve para a inclusão do seu filho na escola, você, como pai e como alguém que trabalha na área do autismo e com consultoria e tudo mais, você acha que as escolas hoje estão preparadas para receberem inclusões, não somente do autismo, mas em outros aspectos, como a síndrome de Down, por exemplo, mas especificamente o autismo? As escolas estão preparadas para isso? Não. Nem as particulares mais caras estão. E, assim, com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. E a falta de preparo das escolas se dá por N fatores. E o primeiro deles é falta de querer. É falta de querer. Quando se quer, faz, né? Porque, por mais que acolhimento não seja o suficiente, né, um processo de inclusão completo ele é de acolhimento e adaptações necessárias. E adaptações necessárias, por sua vez, depende de estrutura, depende de capacitação pessoal, etc. Mas, assim, primeiro passo é querer. Se a escola não quiser, você esquece. Esquece.
né? Ano passado, quando eu estava pensando em mudar de escola, eu fui visitar a escola Montessori aqui de Goiânia. E eu falo com todas as letras para quem quiser ouvir. Porque Montessori tem um método mais solto, etc., blá, blá, blá. A resistência deles nessa reunião de entender que o Diogo Filho precisava de um mediador, mesmo numa escola Montessori, mesmo que ele viesse a ficar na sala do Benício, porque numa escola Montessori não é por idade, é por agrupamentos. Então, o Diogo Filho e o Benício ficariam juntos. Então, assim, foi enorme. A professora chegou a ser mal educada comigo. Aí eu tive que usar um pouco do meu conhecimento técnico, de pedagogia, de conhecimentos de próprio Montessori, da própria Montessori, do próprio método, da própria linha de trabalho. Existe uma dissertação de mestrado de uma profissional renomada que critica exatamente o método Montessori, que ele não é eficiente para autistas, porque as pessoas do método Montessori não acreditam que precisa do mediador para os autistas. Aí eu trouxe essa dissertação para elas, falando dessa dissertação, aí ela... Porque as pessoas que fazem curso de Montessori, eles se acham assim... Montessori. Como se Montessori não fosse um processo de educação como outro qualquer, né? Que não tivesse que seguir determinadas culturas a depender do país que a escola está. Como se Montessori não tivesse que receber crianças com necessidades especiais. Então, assim, respeitar direitos, porque o Montessori é o método Montessori. Quer dizer, então, assim, escola nenhuma... E aí eles não quiseram, os meninos, inventaram 1000 desculpas. Não quiseram. Falaram até que não ia ter turma. Tivemos experiência numa outra escola também, que eles queriam que a gente pagasse a mediadora, e a mediadora, quem ia tomar conta dela era a escola. A Michelle não podia falar nada. A escola que eles estudavam era muito carinhosa, mas, como eu disse, não dava os planos de ensino com antecipação. A professora deixava a sala fazer bagunça, e aí, se a sala está fazendo bagunça, você acha que o Diogo Filho fazia o quê? Bagunça. E aí, às vezes, na bagunça dele, muita agitação, ele fazia estereotipia, colalia. E aí a professora pedia para ele sair, para ele se acalmar. Então, assim, ela não controla a sala e o problema é ele. Ela provoca a excitação dos alunos sem se preocupar com as consequências. E aí, nesse dia, eu tive que falar um pouco com ela como advogado, respondendo aquela sua pergunta, Graciele, anterior lá, né? Sem falar de direito, mas falando de forma mais dura com ela, porque aquilo me doeu, ela pedir para sair, né? Aquilo me doeu. Então, assim, as escolas não estão preparadas porque não querem, tá? E, infelizmente, você pode fazer denúncia na Secretaria de Educação, no Ministério Público, que algumas vezes funciona, outras vezes não. Aí depende de questões políticas, infelizmente, depende de você pegar um membro do Ministério Público querendo fazer a coisa acontecer, porque lei tem, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 59 e 60, salvo engano, quanto ao artigo tem previsão. A Constituição, no artigo 205, 6, salvo engano, quanto ao artigo tem previsão. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, tem previsão. A Lei 12.764, que é a Lei dos Autistas, tem previsão. O Estatuto das Pessoas com Deficiência tem previsão. A Convenção Internacional de... Eu não lembro, enfim. Aí nós vamos até semana que vem. Então, assim... Diogo, só para você ter uma ideia, eu tenho uma ação judicial contra o município para dar a professora especializada para o meu filho. Pois é. Esse ano, né, o Edu sabe, a Graciele sabe, esse ano com a pandemia tiraram. Eu e a Andréia temos essa ação. A Andréia hoje não está. Tiraram, nós entramos com o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença dava o prazo de 10 dias para eles colocarem. Venceu dia 31. Até agora, nada. Não colocaram, não deram satisfação. E a gente tem que esperar. E tem a previsão da multa. Multa, mas diz que eles não se preocupam em pagar, porque diz que eles não pagam. Exatamente. Então, aí fica... Então, para que tem lei? Então, quer dizer, tudo que nós lutamos foi em vão. Não é que é em vão, mas, assim, o Brasil ele tem um problema. Os poderes não se comunicam. A Constituição fala que eles têm que ser harmônicos, mas a harmonia existe porque não tem diálogo. Porque quando o legislador cria uma lei, quando os pais batalham por uma lei,
Como foi a lei do censo, por exemplo. Eu não estou dizendo que não tenha que ter, não é isso. Só que eu conheço diversas pessoas que trabalham dentro do censo. E aí, que trabalham dentro do IBGE, perdão. E aí, elas me disseram assim, Diogo, ok, vai inserir questão no nosso questionário? Ok. Você sabe quantos % de pessoas abrem a casa para nós? Se isso é relevante para vocês, ok. Você sabia que os nossos dados não vão ser cruzados com o Ministério da Educação? Onde seria bem interessante apurar o número de autistas? Você sabia que os nossos dados não vão ser cruzados com o Ministério da Saúde? Onde também seria interessante apurar o número de autistas? Você sabia que nós já temos no nosso questionário uma pergunta se tem alguém com necessidade especial na sua casa? Mas ok, a lei está aí. Então, assim, o legislador, ele cria a lei, ou seja, sai do meu pé, chulé, a lei está aí, e vota em mim. Eu sei que tem alguns legisladores, alguns agentes públicos sensíveis, mas eu estou falando em linhas gerais. Então, assim, ele cria a lei está aí, está valendo, só que ele não combinou com o executivo os atos de gestão. É como eu fazer assim aqui dentro da empresa. Ó. Ah, quer saber? Eu vou combinar com o professor que eu vou pagar X reais para ele e eu não pergunto para o meu financeiro se tem dinheiro, não. Se tem aula para dar, se o curso vendeu, né? É assim. Então, assim, o legislativo não comunica com o executivo não consegue colocar em prática, e aí você recorre ao judiciário. O judiciário, quando trabalha bem, e existem bons casos, se for ente público, fica de mão atada, como a Débora colocou. Se for pessoa de direito privado, aí funciona melhor. Se tiver patrimônio. Ou se for uma obrigação de fazer, que aí a pessoa tem que fazer, etc. Mas assim, né? Então tem tudo aí. É crime, discriminar, é isso, é aquilo. Mas se a gente não conscientizar, se a gente não batalhar, se a gente não informar, né? Eu vou além dessa questão de não discriminar na vaga escolar. Eu acho que o autista ele tem a preferência, né? Nem questão de discriminação. Porque na lei de identificação dos autistas, na lei Romeu Mion, se eu não estou enganado, eu acho que é essa lei mesmo, acho que é a 13977/2000, acho que é essa. Eu dei uma entrevista sobre essa lei na TV Justiça, janeiro do ano passado, um pouquinho antes da pandemia estourar. E acho que é essa lei mesmo. Sei lá, enfim, acho que é. Aí lá tem uma previsão que o autista tem vaga preferencial em escola. Não está de forma expressa, mas está assim. Eu tenho que pegar a lei, né? Mas está assim, atendimento preferencial, saúde, repartição pública, escola. O que é atendimento preferencial escola? É ir no banheiro primeiro? É vaga preferencial. Se na escola pública tem uma vaga, tem um autista e 3 crianças neurotípicas, o autista tem preferência. Então, não é só não discriminar. Você tem direito à preferência. E o que acontece na prática? Não acontece nada. Ninguém faz nada. Uma escola é uma empresa, mesmo que ela seja privada, mas com função pública. Eu não posso dizer quem vai estudar lá. Se você quer abrir um estabelecimento, se você quer deixar entrar lá só quem você quer, vai vender curso de extensão. Agora, vender educação infantil, educação fundamental, você tem regras e função social. Você não pode discriminar ninguém. Ninguém. Isso tá... Todo mundo sabe. Então, se a escola não quiser, a escola particular, a maioria delas não quer. Não quer. Tá? E aí tem a questão do preparo. Lidar com o autista é muito difícil. Primeiro, que são conhecimentos muito novos. O autismo deslanchou, vamos colocar assim, entre aspas, muito entre aspas, no Brasil há muito pouco tempo. Então tem muito pouca gente que conhece de verdade. E muita gente falando sem saber. E isso reflete nas escolas. Porque tem muita gente vendendo isso, esse conhecimento que não é verdadeiro. E além disso tudo, porque a pessoa vem de forma de bolo. Esse que é o problema. As pessoas vendem em forma de bolo para o autista. Autismo é como se fosse a unha encravada.
para essas pessoas. Entendem? E não é. O transtorno é muito amplo. Por mais que existam características peculiares a quase todos os autistas e às vezes até a todos, a forma de estimular e a forma de incluir, respondendo sua pergunta, Edu, é muito diferente. Não é à toa que tem o PEI, Plano de Ensino Individualizado. Aqui é PDI. Aqui é Plano de Desenvolvimento Individual. Cada lugar é um nome, né? Então, assim, e mais, a educação, ela não está preparada nem para a educação regular. As escolas estão sucateadas, professor de história dando aula de matemática. Então, assim, falta de professor, falta de merenda. Como que você vai falar, assim, num carro com pneu furado? Vamos botar gasolina num carro com os 4 pneus furados para te dar uma voltinha? Só se for o carro do Flintstone, né? Todo mundo levanta e sai assim, ó, igual uma saia. Porque assim, como você bota gasolina num carro com os 4 pneus furados, sem step, para dar uma voltinha? As escolas não estão preparadas para receber um cadeirante com cognitivo preservado, com todo respeito ao cadeirante. É mais forma de bolo. Faz uma rampa, um elevador, um espaço no banheiro, um espaço na sala. Forma de bolo. Não precisa nem de um pedagogo, precisa do engenheiro, do mestre de obra, da empresa de elevador. Não é? Agora. Por aí. Acho que eu já respondi. E o Diogo, só uma ressalva, quando eu ouço sua fala sobre a inclusão do autismo na escola, eu me remeto muito à situação, eu vejo não só aqui do meu município, mas do Brasil, de uma maneira geral. Você falou dos professores estarem sucateados. As escolas não conseguem oferecer qualidade nem para quem não tem nenhum transtorno, nenhum distúrbio ou nenhum tipo de deficiência. Quiçá alguém que possui algum transtorno ou algum tipo de deficiência. É uma coisa que me deixa muito pesaroso por ser educador ambiental, por saber que a gente poderia fazer muito mais por essas crianças e que a gente acaba sendo castrado pela própria rede de ensino, né, do nosso município, principalmente, que é uma situação que como a Débora citou, eu fiquei sabendo ontem dessa situação e já me coloquei à disposição de trazer a mídia, a televisão para cá, para, se for o caso, chamar a polícia. Eu tenho muito contato em televisão, já trabalhei em televisão, então eu sei como que funciona, tenho os contatos e eu tenho como trazer essa mídia para cá para tentar uma solução para isso, porque é inadmissível, né? Mas é aquilo que eu falei, é algo que realmente é incompreensível que aconteça isso nos dias de hoje, né? Bom, qual cidade é? Eu? Vocês? Como? Qual é a Porto cidade? Ferreira, Porto Ferreira, interior de São Paulo. Sei onde é. Cidade do piso, da louça, não sei o quê. Da cerâmica a capital artística. Da cerâmica. A margem da rodovia Anguera, a gente passa muito aí. Exatamente. A gente passa aí direto. Passar para a última. Chegamos à última pergunta. Passar para a Gra. Ô, Diogo, eu gostaria que você deixasse um recado para os pais de autista. Olha, eu às vezes participo de bate-papos, de reuniões, de lives, etc. E às vezes sou mal interpretado ou descuidado na minha fala, depende, talvez, não sei. Espero não ser agora. Nem mal interpretado, nem descuidado. O conhecimento é libertador. Quanto mais conhecimento você tiver, menos frustração você terá na vida.
Conhecimento é libertador. Vão passar a perna também na gente, né? Conhecimento é libertador. É libertador. Pega essa live aqui, tudo que eu falei, vai conferir se eu não falei besteira. Conhecimento é libertador. Aqui em casa, nós compramos um aglomerado de codificações da CID, da Classificação Internacional de Doenças. Nós não somos médicos, estamos lendo CID. Aqui em casa tem 3 ou 4 livros de DSM-5, o próprio DSM-5. Aqui ninguém é médico. E todo mundo, ó. Ah, Diogo, você quer entrar no lugar do médico? Não. De jeito nenhum. O profissional bem intencionado, ele me ama. Eu sou o pai dos sonhos. Porque ele passa o dever de casa, eu faço 5 vezes a mais e com a qualidade que ele nunca imagina que eu vou fazer. Conhecimento é libertador. A gente tem que sentir dor, a gente tem que chorar, como eu chorei, tem que ter vergonha, tem que brigar, tem que ter sonhos materiais, viver, cada um rezar, cada um dentro das suas prioridades, dentro das suas escolhas de vida. Mas cada um dentro do seu contexto também. Tudo bem, o Diogo é muito estudioso, blá, 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 etc. Mas o Diogo não é gênio, o Diogo não é superdotado, o Diogo perdeu de ano 2 vezes no ensino médio, 1991 e 1992. Eu repeti de ano. Eu era um asno. Tal da matemática com português, tal da física, da química, até hoje não entra na minha cabeça. Matemática sem português... Eu sou assim também. Sem português misturado, português de um lado, matemática do outro lado, eu sou ótimo. Misturou as duas coisas, eu não sei onde enfia a vírgula e o X. Então, assim, e o Diogo, porque minha mãe é mãe, meu filho, é o seguinte, isso não é para você. Estudo não é para você. Esse estudo aí não é, pode ser outro. Vem cá. Vamos fazer um supletivo? Era para eu terminar o 2º grau em dezembro de 1993. Eu terminei em julho de 1993. Eu perdi de ano 2 vezes e ainda adiantei meu 2º grau, terminei um semestre antes. Com supletivo. Para vocês verem para que serve o ensino médio. Já naquela época. Então, assim, é um assunto para outro papo. Mas, assim, o Diogo não estudava. Quando o Diogo entrou com 17 anos, quase 18 na faculdade, e saiu de casa, foi morar, blá, 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 etc., você acha que o Diogo queria saber de quê? Farra, coisas que eu não posso falar aqui. Não é drogas não, tá, pessoal? Eu era atleta, quero lembrá-los. Então, assim, coisas que eu não posso falar aqui, senão a Michelle me bate. Então, assim, o que o Diogo queria saber, Edu? O Diogo levou a faculdade nas coxas. Aí o Diogo amadureceu, começou a estudar. E o Diogo hoje lê um livro por mês. Então, assim, pessoal, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu recurso, cada um tem a sua capacidade. Eu não estou falando que você sai fazendo pó, não é isso. Você gosta de ver vídeo? Vai ver vídeo. Gosta de ler livro? Vai ler livro. Gosta de ver artigo? Conversa. Agora, o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Quando você não busca o conhecimento, você fica refém. Aqui no condomínio fizeram uns quebra-molas. Na minha rua o pessoal passa muito correndo. Sabe o que eu fiz? Aonde está a norma de quebra-mola? Aí eu não é que eu sou advogado. Aí eu fui lá. Opa, peraí. Eles podiam ter feito o quebra-mola a cada 50 metros. A velocidade ia ser muito menor. Fui lá na administração. Ó. Eu quero cada daqui. Ó. Tá aqui a norma. Eles fizeram tão longe assim. Então, assim, o conhecimento liberta, gente. Isso é verdade. Se os pais buscassem conhecimento da forma que for possível, com dinheiro que puder, sem dinheiro, com o tempo que tiver, com a capacidade intelectual que tiver, cada um do seu jeito, quando conseguir sair do luto, quando se sentir preparado, cada um tem o seu sentimento, a sua natureza, respeito, tudo isso. Mas cada segundo que você está perdendo é seu filho que está perdendo. Então pensa nisso.
para você sair da cama, para você ser forte, para você desligar a novela e abrir um livro ou abrir um vídeo no YouTube de conhecimento. Então, conhecimento liberta. Tira da sua vida como prioridade coisas que não vão te ajudar com seu filho autista. Tem a novela? Gosta de novela? Ok. Assiste 3? Passa a assistir uma. Gosto de série. Assiste 3? Passa a assistir uma. Gosto de futebol. Joga 5 dias na semana? Passa a jogar 3. E assim você vai moldando, vai ficando mais presente e vai adquirindo conhecimento. Conhecimento liberta, pessoal. Deixa para chorar e sofrer quando for possível. Agora, se só chorar, só sofrer, só pedir socorro, só delegar para a escola, só delegar para o terapeuta, não foi essa a missão que Deus te deu. Não foi. Se te deu um filho autista, ele te deu outra missão. E se você não está cumprindo ela, não está certo. Conhecimento liberta. Busca conhecimento. Ô, Diogo, muita coisa que você fala, eu me identifico muito com você. Porque, assim, tem o esporte, eu parei de jogar vôlei, aí voltei a estudar, e o meu filho, ele é adotivo, né? Então, eu falo que se Deus me deu ele, é porque ele deu uma missão para mim, eu tenho que cumprir ela com louvor. Então, é o que eu estou fazendo, para que ele tenha um futuro e ele seja alguém na vida. Porque eu não quero que ele fique dependendo de INSS, de BPC, LOAS, eu quero que ele tenha uma profissão, que ele seja alguém. Então, assim, eu me identifico muito com a sua fala, porque eu penso igualzinho a você. Eu agradeço. Espero que como eu disse, eu acho que eu não ofendi ninguém, né? Eu acho que foi bem claro, né? Assim, eu me preocupo com os pais, porque, assim, eu não vou adotar o filho dos outros, eu me preocupo de ver pais que não estão buscando conhecimento, não estão passando tempos que podiam estar passando com os filhos. Assim. Eu não julgo ninguém, não é um julgamento. É uma preocupação de que esses pais podiam estar fazendo... Não é que estão fazendo papéis ruins, mas pode melhorar. Eu estou fazendo papel ruim? Não, mas eu posso melhorar. A gente sempre pode melhorar. E a ciência e o bom senso são os caminhos. Não adianta só ter bom senso e não adianta só ter ciência. Tem que ter as duas coisas. Exatamente. É o que eu falo. E a gente que é pai, ele só tem a gente, né, para lutar por eles. Então a gente tem que buscar o melhor que foi para eles. Se não for o pai, quem que vai fazer? O pai e a mãe. Ninguém vai fazer isso por eles, né? É nós mesmos. Eu falo para todas as mães isso. Faz pelo seu filho porque você é a única pessoa que pode fazer por ele. Outra pessoa não vai. Então, todo mundo que vem conversar comigo, eu tenho essa fala também. E eu queria agradecer, gente, porque já tá aí 40 minutos, mas foi muito esclarecedor. O Diogo falou bastante coisa, assim, como pai, que era o que eu esperava mesmo. Porque a gente sempre fala com mãe, e mãe a gente sabe que é bem protetora. E um pai, assim, que eu via bastante no Facebook, bastante fotos com seus filhos, eu falei, não, tem que chamar ele para conversar como pai. Então, eu quero agradecer, Diogo, a sua participação. Obrigado pelo que você passou para a gente. Foi muito esclarecedor. Foi, assim, bastante, assim, eu achei que deu um tapinha aí em muita gente, né, com mãozinha de pelica, que para a gente poder cada vez querer aprender mais para ajudar nossos filhos. Edu, obrigado por você ter participado hoje com a gente, ter dado um help aí. Tamo junto, obrigado pelo convite, Débora, obrigado, Gra. Diogo, sem palavras pela aula que você deu aí hoje. Como eu falei, eu sou um curioso da área, eu estou estudando, comecei a estudar mais sobre o autismo agora, venho estudando cada dia mais, me emociono toda vez que aprendo uma coisa nova, tive contato aí com o Álvaro, que é o filho da Débora, foi um dos primeiros contatos que eu tive com o mundo autista, e eu gostaria de que você deixasse aí as suas redes sociais, para que a gente possa estar te acompanhando também.
Assim, eu tenho um Instagram, que é um Instagram profissional, assim, para essas questões de inclusão, é o Diogo Muito Além do Direito, tudo junto, sem acento, né? Diogo Muito Além do Direito, tá? E aí lá você consegue acessar todas as outras, tal, eu acho que é suficiente. Eu agradeço a oportunidade, fiquei muito honrado. Fico mesmo de coração, eu não sou político, eu não falo as coisas por falar. A Michelle costuma brincar que se eu te chamar para um churrasco, é porque vai ter o churrasco. Não é aquela coisinha assim, não, vamos marcar um churrasco. Eu odeio que a pessoa faz isso comigo, sabe? Fala, vamos, aí nunca fala, sabe? Não, eu não. Ou eu falo, ou eu não falo. Não é que eu sou aquele cara, igual aquele personagem super sincero, entra uma mulher mal vestida no ventilador, você tá mal vestido, não é isso. Mas assim, ou eu deschavo ali e tal, fico sem falar, mas se for para eu falar, se for me dar a oportunidade, se for dentro do contexto, eu falo com muita sinceridade. Eu não falo para agradar, eu não convido por educação, eu não aceito por educação, eu não faço isso, tá? Então, se eu estou aqui hoje, vocês podem ter certeza que eu estou aqui de coração e alma. Acho que isso foi bem percebido e eu quero dizer que eu estarei sempre que precisarem, quando passar essa pandemia, se precisarem da gente aí fazer alguma coisa, alguma participação, ajudar algum pai, alguma mãe, me chama lá no direct do Instagram, qualquer pai, pode me chamar lá que eu respondo. Eu posso passar meu zap lá também, posso passar aqui se vocês quiserem. Então, assim, eu sou um cara muito solícito, muito acessível. Eu tenho meus sonhos materiais, nós temos a nossa empresa, mas eu tenho o meu trabalho social além da empresa também. Tá? Então, assim, eu faço muita coisa, eu ajudo muitas famílias e não ajudo reclamando, não. Eu ajudo de coração mesmo. Igual eu educo meu filho, eu ajudo. Mas eu ajudo quem quer ser ajudado. Eu não carrego ninguém nos braços. Eu ajudo quem quer. Tipo assim, eu passo o dever de casa. Eu ajudo passando o dever de casa. Se a pessoa me der um feedback, ok. Se ela me der um feedback que não fez nem o dever de casa, a conversa morre também. Porque aí eu não estaria ajudando, eu estaria atrapalhando, né? E é isso, meu telefone, se vocês quiserem, eu falo. Pode falar. É 62 99 612 4758. Tá? Eu só tenho esse telefone, viu? Não é telefone de guerra, não. Esse é meu. E aí, eu não tenho problema de passar ele, porque quando eu não quero atender, eu não atendo. Quando eu quero desligar, eu desligo. Quando eu quero silenciar, eu silencio. Então, eu não tenho esse problema, entendeu? Eu não vou passar. Não, eu passo e a hora que eu quiser, eu atendo. Né? É telefone, não é a pessoa tocando minha campainha, né? Então, assim, mas todo mundo que tem experiência comigo não reclama, não. Eu sou muito acessível, muito bacana, muito humano, tá? Quando o assunto é coisas de inclusão. Se o assunto for empresa, aí eu mando para o suporte, eu separo as coisas, né? Gra, quer falar suas considerações finais? Quero sim. Quero agradecer a participação do Edu, né? Que costumo dizer, o Edu, ele não tem uma ligação direta com o autismo, mas sempre aqui ajudando a gente, né? Do jeito que pode, e eu acho isso muito bonito. E agradeço muito, viu, Edu? Quero agradecer o Diogo também, que o Diogo, ele deu um chacoalhão em muita gente, né, que precisava ouvir, porque, infelizmente, tem muita família que, eu não vou dizer nem que é acomodada, mas que não busca o conhecimento e acha que tudo é o médico que tem que fazer, tudo é o terapeuta que tem que fazer. Não é. Se não for nós da família, nós pais, tá ali fazendo a maior parte, não tem resultado. Não tem psicólogo que dê jeito, não tem terapeuta que dê jeito. Então, o Diogo veio para confirmar isso, que a maior parte depende da gente mesmo e que o interesse em correr atrás do futuro, do desenvolvimento dos nossos filhos é nosso, né? Então, muito obrigado, Diogo. Meu pai fala o seguinte, meu pai fala que o melhor médico do nosso corpo somos nós mesmos. Então, assim, não é que o autismo seja uma doença, não é isso, mas vou fazer algumas analogias. O que adianta você ir numa consulta com uma pneumologista, ver se seus pulmões estão bem, se você não está com Covid, se você não usar máscara fora do consultório, se você não passar álcool na mão.
O que adianta um cardiologista falar para você que não pode comer gordura, que tem que fazer atividade física se você não fizer? Então, assim, é simples. O autismo é a mesma coisa. Ele não é uma doença, eu sei, mas o raciocínio é o mesmo. O que adianta você ter o melhor dentista, você não escovar os dentes, não passar fio dental? Autista é a mesma coisa. O profissional não é descartável, não é substituível, não é isso que eu estou falando. Agora, se você não fizer a sua parte, compara com o seu filho, o resultado vai ser totalmente diferente. É bem por aí. Gente, então, obrigado. Eu queria só tirar uma foto, eu posso? Pode tirar. Eu vou divulgar, pode? Pode. Com certeza. Eu não sou bom fotógrafo, mas vai. Beleza, pessoal. Tá lá na página, quem quiser ver, né? É só entrar na página lá, Diogo. Você pode compartilhar, copiar. Com a gente não tem esse negócio, não. Gente, então, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Diogo. Eu que boa agradeço. Noite, Edu. Bom sábado, boa Páscoa amanhã para vocês. Obrigado para todo mundo também. Todos. Qualquer coisa me chama, tá, pessoal? Sou Pode deixar. cara de relacionamento. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.